A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento, pela bondade e misericórdia de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, com um título sobre a oração. E a cada dia, o Senhor também nos trará uma porção a respeito desse tema. Muitos servos e servas do Senhor na palavra de Deus têm vencido, têm obtido vitórias através da oração. E nós precisamos aprender com eles. Mas antes, nós precisamos também saber a importância da oração. Saber o que é a oração. Você sabe o que é a oração? A oração é o ato de conversar com Deus, de se comunicar com o Senhor. Deus, ele tem várias formas de se comunicar conosco, mas nós nos comunicamos com o Senhor através da oração. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, o versículo 3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está dizendo aqui que através da oração, através do clamor, nós vamos obter resposta. Nós vamos obter uma resposta de coisas que ninguém sabe ainda. O Senhor vai revelar a nós através do que? Da oração. E essa oração, ela pode ser um clamor, ela pode ser súplica. A oração, ela pode ser também intercessória, né? Quando nós oramos por alguém, quando nós apresentamos alguém em oração. Clamor, súplica, com mais intensidade que nós clamamos a Deus, nos colocamos na presença de Deus. A oração, ela pode ser de joelho, a oração, ela pode ser em pé, a oração, ela pode ser deitado, dependendo da necessidade. Mas o importante é orar. A oração, ela tem um efeito quando nós colocamos a nossa fé em Deus. Não é a minha posição que faz a minha oração ter efeito, não é a forma que eu fico, se eu orar de pé ou se eu orar ajoelhado. Não é isso que vai fazer a minha oração ter efeito. Eu ajoelho em reverência à majestade do meu Deus. Mas o que vai fazer a nossa oração ter efeito é nós colocarmos nas mãos do Senhor com fé, seja o que for que nós estivermos colocando. E nós precisamos orar, colocar a nossa vida diante de Deus, conversar com Deus. A oração é só para pedir? Não, não somente para pedir. Somente porque eu preciso de uma cura, ou somente porque eu preciso de uma determinada bênção. Mas a oração, ela me liga ao Pai. Ela traz intimidade com o nosso Deus. Ela me leva mais à presença do Senhor. Devo orar pela minha vida espiritual. Devo orar pela minha comunhão com Deus, para que essa comunhão não se perca. Pela nossa amizade com o Senhor. Então Jesus, ele diz que a oração, ela pode ser assim, você se trancar no seu quarto, buscar Deus no secreto. E o Deus que está em secreto, ele vai te ver. E o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer sobre intimidade, momento de intimidade, momento de comunhão com Deus, de só você e o Senhor. Por isso é importante termos esse hábito. Tem dia que vamos orar menos, tem dia que vamos orar mais, mas o importante é nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e nós buscarmos a Deus em oração. Não podemos deixar de se comunicar com Deus através da oração, porque a oração, ela tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? A oração de um coração quebrantado, a oração de um coração contrito, ela vai agir. A oração, ela chega ao trono da graça, ela chega nos céus. A oração, ela chega onde nós não podemos chegar. Ela alcança onde o nosso braço não alcança. Eu aprendi que a oração é o braço mais comprido que existe, porque ela vai aonde nós não podemos ir, onde nós não podemos estar presente. Mas se nós orarmos, clamarmos ao Senhor, Ele próprio vai. Ele mesmo vai. Né? Seja numa situação, seja atender uma pessoa, seja atender uma causa, ele vai intervir através da oração. E nós vamos falar sobre oração. Há muitos servos de Deus na Bíblia Sagrada
que teve vida de oração e que o Senhor respondeu. Muitas servas do Senhor que teve vida de oração, que buscou o socorro do alto através da oração e que Deus respondeu. E será se é diferente nos nossos dias, na atualidade em que vivemos? Não é diferente. O meio de conversar com o Senhor é a oração. Nós vemos que a tecnologia ela cresce e hoje nós falamos com as pessoas de uma maneira muito rápida, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através de aplicativos. Mas com Deus continua sendo o método da oração. Deus não precisa de nenhum outro recurso para que nós venhamos a buscá-lo. É através da oração. No decorrer do nosso dia, a nossa mente ligada ao Senhor, conversando com Deus, né? E é maravilhoso nós termos experiências através da oração. Os discípulos, uma certa vez, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, o Senhor está orando, e quando o Senhor volta, o Senhor Jesus, né? Que sempre tirava o seu período de oração, sempre estava em oração, o próprio Jesus Cristo. Então, quando ele se tem ali com os discípulos dizem: Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Por que será que eles pediram que o Senhor os ensinasse? Porque eles viam que Jesus tinha vida de oração e que a vida de Jesus era diferente, que coisas aconteciam de uma forma diferente, mas porque a base era a oração, né? Oração e palavra. Então, eles pedem: ensina-nos a orar. E se você tem essa dificuldade, pede ao Senhor também, peça ao Espírito Santo, me ensina a orar, me desperta para uma vida de oração, me desperta para momentos de oração, porque sabemos que é difícil, é uma batalha muito grande. Quando nós queremos orar, precisamos orar, há uma batalha muito grande para que isso aconteça. A correria do dia a dia, os nossos afazeres, os nossos compromissos, com aquilo que nós nos envolvemos, quando vemos, ali há um período de oração que é tirado de nós. Para a oração é necessário ter disciplina, é necessário ter compromisso. Muitas vezes não vamos ter vontade de orar, mas vamos entender que é necessário orar. E mesmo sem aquela vontade, nós vamos orar. E quando nós começamos, o Senhor começa a se fazer presente. Não é toda hora que temos vontade de orar, porque se nós formos orar só quando tivermos vontade, nós não vamos orar nunca. Porque o nosso corpo automaticamente não vai buscar. Mas quando nós entendemos que a oração ela é necessária, ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela precisa fazer parte da nossa caminhada. Aí nós vamos orar, aí nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos reservar ao Senhor para conversar com Deus, e Ele está presente. Ele desce assim gloriosamente através da pessoa do Espírito Santo e fala conosco, nos conforta. A oração traz conforto, a oração traz consolo. A oração ela traz ânimo, ela traz vigor. A oração nos ajuda. Nós precisamos clamar a Deus, principalmente nos dias em que vivemos, de tantas dificuldades, de tantas calamidades, de tantas ameaças, de tantas perseguições. É necessário que nós venhamos a orar. Mas orar pelo quê? Orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pela nossa nação, orar pelas pessoas, orar por aquela pessoa determinada que pede um auxílio a você em oração, que você sabe que ela precisa. É necessário orar. Então, o Senhor, Ele vai falar conosco nesses dias, a cada dia. O Senhor vai nos trazer uma palavra sobre um servo ou uma serva de Deus que buscou a Deus em oração, buscou socorro do alto. E o socorro veio. Creio que o socorro para a tua vida ele vem do alto. Busque do alto socorro. Busque do Senhor. Talvez você pense: eu já busquei em tantos lados e ainda não obtive. Então é hora de você buscar de Deus. E como que você vai buscar? Orando ao Senhor. Do seu jeito, com suas palavras, com sua simplicidade, com sua singeleza. Deus não precisa de palavras bonitas nem palavras difíceis. O Senhor quer encontrar em nós um coração verdadeiro. O Senhor quer encontrar em nós um coração honesto, que busque Ele verdadeiramente, independente das palavras. Porque é isso que o Senhor quer de nós. E Ele tem um socorro do alto para a tua vida, através do que? Da oração. Através da oração
e também através da palavra. Porque quando você ora, você sente necessidade de buscar do Senhor também uma resposta na palavra de Deus. E a oração vai te ajudar, vai te encaminhar a buscar a Deus também na palavra, a buscar uma resposta na palavra, a buscar a iluminação para o teu caminho na palavra de Deus. Né? Então, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, eu creio que o Senhor nos dará graça de cada dia trazer uma porção da palavra de Deus a respeito desse tema tão importante que é a palavra de Deus e que é a oração. Que o Senhor nos ajude, te abençoe, que você seja ricamente abençoado, que sirva como mantimento na tua vida, como um alimento, como uma ajuda na sua caminhada espiritual. Talvez você esteja começando agora a caminhar com o Senhor, que sirva como base para você, viu? No nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor.